Aleluia. Oh, aleluia. Eita. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: irmão, você já se encontrou nele? Se você não se encontrou, nessa noite, você vai se encontrar. Aleluia. Eita. Como é bom já começar assim, irmão. Não sei se você vê com expectativa, mas dá para ver aparentemente que estás com expectativa. Amém? Oh, glória a Deus. Aleluia, é a noite de encontro. Aleluia, a palavra diz: onde existem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está presente. Então, hoje é uma noite de encontro. Que expectativa! Porque aquilo que você veio buscar e dar ao Senhor como forma de adoração e expressão da tua vida como gratidão a Ele, Ele vai te recompensar. Aleluia! Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: irmão, você não sairá daqui essa noite com as mãos vazias. Além de você se encontrar com Ele, algo vai ser liberado sobre a tua vida. Será noite especial, uma noite de triunfo. Aleluia! Eita! Aleluia! Aleluia! Muito obrigado, louvor. Coisa boa, que música. Rapaz, coisa linda, amém? Você está com expectativa hoje, meu irmão? Glória a Deus. Graças e paz, tudo bom com vocês? Beber um pouco de água para não ficar rouco, né? Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia antes de mais nada. Aleluia. Em Efésios capítulo 2. Todos já acharam? Efésios capítulo 2. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos por essa noite. Muito obrigado, Senhor, porque foi na cruz que se encontramos contigo, Senhor. Oh, muito obrigado, Senhor, porque naquele tempo nós éramos, ó Pai, impuros. E na cruz, em Cristo, Tu nos tornasse puros, Senhor. E nós te louvamos por esse momento, Pai. Nós te louvamos porque foi ali que Ele se identificou conosco. Ele nos tirou de uma condição e nos colocou em outra em Tua presença, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque antes nós éramos escravos e hoje nós somos libertos nele, Senhor. Como isso é maravilhoso, Pai. E nós te louvamos por essa noite, nós te louvamos por esse culto. Que Teu Espírito Santo ele possa ter liberdade em nosso meio para ministrar aos nossos corações. E nós declaramos e deixamos você, Espírito Santo, livre para se mover da forma como você deseja. Muito obrigado, Espírito Santo, porque você é quem fala na igreja aos corações. E nós te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia aqui em Efésios, no capítulo 2. A partir do verso 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Aleluia. A palavra, irmãos, ela nos mostra que a condição necessária para que uma pessoa passe a ser alcançada pela graça de Deus é a partir do momento que ela reconhece que ela não é merecedora desse favor. E o mais interessante acerca disso é que o poder que existe por trás desse conhecimento, ele só se manifesta despertando a consciência de uma pessoa que está perdida, que está num mundo obscurecido, sem saber para onde ir, tateando, procurando as respostas para a sua vida. É quando nós, irmãos, em primeiro lugar, apresentamos a essa pessoa o amor de Deus e a sua justiça. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Se nós observarmos, todo ser humano, que ele passa um tempo acreditando que em si mesmo existe um mérito próprio, que dá a ele a capacidade de desfrutar da graça de Deus, desse favor imerecido. A palavra nos mostra, irmãos, que esse tipo de consciência humana, ela leva o homem a expressar o seu ego. Ela leva o homem a expressar o seu orgulho. Por quê, irmãos? Porque o ego humano, ele é exatamente o centro da justiça própria. E é exatamente nessa área que muitas pessoas até hoje tentam se aproximar de Deus e se justificar diante dele por meio daquilo que ele faz. E isso não funciona.
E a palavra nos mostra, irmãos, que essas tentativas do homem é como uma declaração no mundo espiritual, dizendo que ele não precisa da justiça que há em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. E hoje, meus irmãos, nós iremos falar sobre justiça própria. Aleluia. E olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: irmão, você sairá daqui dessa noite diferente. Deus tem uma palavra específica para você. Deus tem uma palavra muito específica para o teu coração. Aleluia. Justiça própria, irmãos, é exatamente a tentativa do homem de querer alcançar a aprovação de Deus por meio daquilo que ele faz. E a palavra nos mostra que isso não funciona. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. Aleluia. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 7, diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Essa passagem, irmãos, ela nos mostra a primeira tentativa do homem de querer se justificar diante de Deus no princípio, querendo esconder os seus erros debaixo de folha de figueira. Essa palavra, irmãos, ela é extremamente riquíssima. Se nós pararmos para analisar ela detalhadamente, o que ela tem a nos oferecer, nós aprendemos muito acerca desse assunto sobre justiça própria. E uma das coisas que ela nos ensina nessa passagem, claramente, é que a tentativa de Adão e Eva, nesse momento, em resolverem rapidamente produzir, criar, com as próprias mãos, cinta de folha de figueira para cobrir a sua nudez. A palavra nos mostra, irmãos, que essa atitude que eles tiveram nesse momento complicou mais ainda a situação. Por quê? Se nós observarmos quando o homem ele transgrediu, ele ultrapassou a ordem estabelecida por Deus acerca daquilo que ele não deveria fazer. Imediatamente, quando ele fez isso, a palavra nos mostra que a sua consciência o julgou. Porque os seus olhos se abriram e ele ficou exposto e viu imediatamente a sua nudez. E isso, irmãos, fez com que Adão não parasse para pensar duas vezes acerca daquilo que ele iria fazer. E Adão, juntamente com a sua esposa, correram e produziram com a própria mão vestimentas artesanal para cobrir o seu erro. Aí eu te pergunto, qual era o propósito de Adão e Eva ter feito isso? Por que os dois não se reuniram naquele momento e esperaram buscar o perdão de Deus? Por que resolveram de imediato fazer da própria forma? Em primeiro lugar, irmãos, essa passagem nos mostra que Adão ele pecou descaradamente. Ele não foi enganado, ele sabia o que estava fazendo. E quando aquilo acontece no jardim, imediatamente ele sente o peso da responsabilidade que estava sobre as costas dele. Que ele saberia que era, aleluia, ele saberia que iria prestar contas. E o que é que Adão faz de imediato? Ele cria algo com a tentativa de trazer para ele
conforto. Naquele momento, em meio à pressão. O propósito de Adão e Eva, nesse momento, era tentar acalmar a própria consciência que estava gritando por causa do pecado. E a palavra nos mostra que ele não conseguiu. Porque quando eles ouviram a voz do Senhor Deus do jardim, imediatamente eles se esconderam por trás das árvores. Porque as suas consciências continuavam a lhe julgar. Eita Jesus. Aleluia. Essa passagem, irmãos, ela nos ensina claramente acerca de justiça própria. Ela nos mostra que esse tipo de justiça é exatamente o homem saindo do seu esconderijo e se apresentando com um disfarce diante de Deus, como se ele não soubesse nada. É o homem tentando encobrir os seus erros com esse disfarce, demonstrando com essa atitude para Deus que ele não errou tanto assim. Na verdade, ele só fez isso por causa da mulher que tu me desse. Por causa do pastor da minha igreja. Por causa do meu líder de departamento. Não foi a minha culpa. Nós não podemos, irmãos, esconder os nossos erros diante de Deus em inúmeras desculpas, porque não vai funcionar. Nós precisamos, na verdade, nesses últimos dias, despertar a nossa consciência pela palavra, para que por meio dela venha em nós uma mesma percepção que aconteceu com Davi na velha aliança, sobre a presença de Deus. Amém. Se você observar no livro de Salmos 139, no verso 7 e 8, Davi ele diz: para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde eu me esconderei da tua face? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, tu também estarás lá. Nessa mesma passagem, irmãos, no verso 12, Davi ele diz que a luz e as trevas para Deus é a mesma coisa. Aleluia! Se você olhar no livro do escritor de Hebreus, no capítulo 4, no verso 13, ele diz claramente que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que um dia iremos prestar conta. A palavra, irmãos, ela nos mostra claramente, não tem para onde correr. Um dia o homem estará num ambiente que não encontrará espaço para as suas desculpas, para as suas justificativas de erro. Porque diante dele serão abertos livros, para que ele possa ser julgado segundo as suas obras, conforme tudo que se achará escrito em cada um deles. Nesse dia, eu e você, irmãos, estaremos em um ambiente que diante de nós estará todo o histórico da nossa vida. Não tem para onde correr. Aleluia. 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 No livro do profeta Isaías, no capítulo 64, no verso 6, o profeta ele diz nessa passagem que a justiça do homem, feita pelas suas próprias mãos, na força do seu braço, da forma como ele quer, é como, aos olhos de Deus, é como um trapo de imundícia. Ou seja, em outras palavras, é um homem criando uma porcaria com as próprias mãos, para querer encobrir por intermédio dela a mesma coisa. Isaías, irmãos, essa passagem, ele está dizendo que aquilo que o homem faz e aquilo que o homem cria para justificar o seu erro, diante de Deus é a mesma coisa, pecado. E foi exatamente isso que aconteceu com Adão. E Deus não aceitou porque Adão, ele quis estabelecer a sua própria justiça no Éden, acerca daquilo que ele fez. E não funcionou. Porque a própria palavra nos mostra em Gênesis capítulo 3, no verso 21, que o próprio Deus, ele criou vestimentas de pele, e cobriu tanto Adão e a sua esposa, e os vestiu. Isso foi um ato profético, meu irmão.
Era um ato profético que Deus já apontava para uma justificação futura, perfeita e eterna na pessoa de Cristo Jesus. Aleluia. Foi um momento, irmãos, de substituição, aonde um animal inocente vai para o lugar do homem para que houvesse um derramamento de sangue por causa daquele pecado. Mas por que isso aconteceu com ele? Porque, irmãos, naquele momento, se ele recebesse de imediato o julgamento, seria definitivo, porque a palavra diz que o preço do pecado é a morte. E Deus, por sua riquíssima misericórdia, oferece ao homem uma justiça provisória, temporária sobre a vida dele, e lança sobre ele o julgamento, mesmo sabendo que o homem estava espiritualmente morto, separado da sua glória. Mas ele deu novamente a oportunidade ao homem de viver pelo mundo afora, existindo, mesmo morto. Que Deus misericordioso. E é exatamente por causa disso, irmãos, que até hoje nós passamos a ver claramente com os nossos olhos tantas e tantas pessoas, elas tentam estabelecer a sua própria justiça porque elas não querem se submeter à justiça que é estabelecida por Deus. Se esforçando por intermédio de boas obras, por meio da religiosidade, por meio de sofrimentos e outras demais coisas, achando que por meio desse esforço, daquilo que ela faz, ela há de comprar a justiça, enganada. E a palavra nos mostra que esse tipo de atitude diante de Deus, meu Deus do céu, vindo por intermédio de homens, é uma afronta para Ele. Porque, irmãos, Deus, Ele não aceita o ser humano pelas coisas boas que Ele faz. Deus, Ele me aceita e te aceita, porque o preço que foi exigido pela minha vida e tua vida já foi pago. Vou fazer como pastor, não estou bravo não. Só sou o carteiro nessa noite. Aleluia. Já foi pago. Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz, não é pelas obras, é pela graça. Não é pela força do teu braço, não é por aquilo que você faz, mas é por um favor que Deus resolveu lançar sobre a tua vida por intermédio do seu Filho. Aleluia. Aleluia. E você vê no jardim no Éden, a palavra nos mostra um ato profético, apontando para um futuro glorioso que iria se manifestar, se referindo ao Messias, o Salvador do povo. E a palavra mostra claramente que pela primeira vez, quando João Batista, aquele que estava preparando o caminho para a sua chegada, vê Jesus pela primeira vez, ele confirma esse fato que Deus falou lá no princípio. És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As palavras de João naquela época confirmaram o fato de uma justiça que foi estendida lá de trás para que eu e você pudéssemos estar aqui. Porque se o primeiro homem que tentou se justificar diante de Deus, encobrindo seus erros, não fosse substituído pelo animal inocente no princípio, ai, ai, ai de mim e você, porque Adão era o nosso representante na terra. Mas Deus, por sua misericórdia, Ele resolveu estender uma justiça provisória para que na plenitude dos tempos, em Cristo Jesus, a palavra diz que Ele, por não conhecer o pecado, aleluia. Por Ele não conhecer o pecado, mesmo assim, Ele foi feito pecado por nós. Para que por intermédio dEle, você, no reino espiritual, fosse reconhecido como justiça de Deus. Aleluia. Aleluia. Olha para a pessoa que está olhando assim, diga assim, irmão, essa noite não tem para onde correr. Diácono não pode fechar a porta. Pode fechar a porta. Isso é cuidar de Deus com as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Se prepare porque será uma noite gloriosa. O Senhor, Ele já me deu culto.
Aleluia. Aleluia. Eita, coisa boa. A palavra nos mostra, irmãos, que no Antigo Testamento, na Velha Aliança, aleluia, o homem, ele vivia debaixo de uma justiça temporária, que se manifestava por intermédio de rituais de sacrifício. Mas a mesma palavra que nos mostra essa realidade, ela também nos diz que esses sacrifícios, eles não tinham o poder de remover o pecado de uma forma definitiva, e muito menos aperfeiçoar aqueles que ofertavam e os sacerdotes que prestavam culto no templo. E isso fazia com que todo o povo continuasse com a consciência de pecado. Mesmo o povo de Israel, irmãos, se preparando todos os anos para um tipo de sacrifício específico que se fazia pela nação, que era o sacrifício de expiação. Que era exatamente nesse dia que se manifestava essa justiça temporária sobre o povo, para que ele fosse beneficiado pela vontade de Deus. As pessoas, elas entendiam que mesmo todos os anos, esse sacrifício sendo feito em favor deles, mas eles sabiam que não resolvia de uma forma definitiva o problema do pecado. O sacrifício, na verdade, naquela época, irmãos, ele despertava a consciência daquelas pessoas acerca da condição que eles se encontravam. E as pessoas imaginam naquela época, o povo pensando constantemente, novamente estou na festa, vai acontecer. Depois que termina esse dia, meu irmão, o cara fica pensando, novamente vai acontecer tudo de novo o ano que vem. E nunca resolvia. Aleluia. Mas a palavra nos fala, irmãos, acerca da plenitude dos tempos. Um tempo preparado e um tempo oculto por Deus. Um tempo que ele enviaria alguém que iria ser contado entre os transgressores, moído pelas nossas iniquidades. Levaria sobre ele as nossas enfermidades e dores. A palavra diz que ele se tornou, figurativamente, como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Aleluia. Para que a justiça de Deus se manifestasse com um propósito de acontecer o que nós cantamos. Aleluia. Quando eu e você, irmãos, se encontramos com o Senhor na obra de redenção na cruz, quando Ele eita, meu Deus do céu, quando Ele substitui a nossa posição, imediatamente acontece o que eu e você cantamos nessa noite. Eu era cego e hoje vejo. Aleluia. 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 Porque eu me encontrei em ti. Aleluia. Na mentira não mais vivo, porque eu me encontrei em ti. Eita Deus. Você prestou atenção que você cantou? Pelo ato de substituição, alguém que resolveu ser conhecido na terra, figuradamente, como uma pessoa humana, que se esvaziou da sua glória, era necessário se fazer homem como eu e como você, para que ele pudesse nos substituir. Porque, irmãos, jamais, segundo os princípios espirituais da justiça que é estabelecido por Deus em sua palavra, a morte de um animal nunca teria o valor da alma do homem. Era necessário morrer um homem no meio no teu lugar. Aleluia. Aleluia. E a palavra nos mostra algo muito interessante na Velha Aliança acerca disso, sobre essa justiça provisória. A palavra nos diz que naquele tempo existia um mediador entre o povo e Deus, que representava o povo, que era exatamente o sumo sacerdote. Esse homem, irmãos, ele tinha responsabilidade todos os anos
ofereceu o ritual de sacrifício de expiação, que era exatamente por intermédio desse ritual que a justiça temporária se manifestava em favor do povo. Mas se você olhar no livro de Hebreus, no capítulo 5, a palavra nos diz que naquela época todo sumo sacerdote, ele era constituído entre os homens. E por causa disso, ele também estava arrodeado de fraquezas. E isso fazia com que esse homem oferecesse primeiramente pecado pela sua vida e depois pecado pela vida dos outros. E não resolvia praticamente nada. Porque a palavra nos diz que na velha aliança, todo sumo sacerdote ou sacerdote que era estabelecido naquela época era homem mortal. Agora vê o que o escritor de Hebreus ele diz no capítulo 7. Abre lá em Hebreus capítulo 7 comigo. Aleluia. Todos já acharam? Hebreus capítulo 7. A partir do verso 11 diz assim: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Aleluia. Para aqui comigo. Eu não sei se você captou. Muito obrigado, meu querido. A mensagem do escritor de Hebreus. Eu não sei se você entendeu o que ele falou. Mas se você não entendeu, eu vou te explicar. Ele diz o seguinte, irmãos: se a perfeição, ela não veio por intermédio do ministério sacerdotal da tribo de Levi, da tribo que entregou a lei para o povo, por que necessidade, então, se levantaria outro sacerdote? Aliás, ele diz o seguinte: se a perfeição tivesse vindo por intermédio do sacerdócio da tribo de Levi, não haveria necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E sim continuaria se levantando segundo a ordem de Arão, da mesma tribo. Aí ele diz, por quê? Porque nós sabemos que quando se muda o sacerdócio, necessariamente também haverá mudança de lei. E esse de quem nós estamos conversando, que é Jesus, aleluia, ele é de outra tribo, da qual nunca ninguém serviu no altar. Mas nós sabemos que ele é israelita. Ele é de Judá, da tribo que Moisés nunca levantou ninguém para exercer o ministério sacerdotal. Nunca ofereceu ninguém para isso. Mas o que mais me chama a atenção é que o ministério desse homem será levantado semelhantemente ao de Melquisedeque. Por quê? Porque ele não será estabelecido segundo a lei do mandamento carnal. Não segundo a lei que estabelece homens imortais, mas segundo uma lei de poder de vida indissolúvel. Eita, coisa boa. Aleluia. O escritor de Hebreus, irmãos, estava falando sobre um ministério sacerdócio, aleluia, imperfeito. E sobre um ministério sacerdócio perfeito. Um que seria estabelecido por homens e outro que seria estabelecido de uma forma divina. Aleluia.
Por quê? Vamos lá, continuando. Aleluia, Hebreus ainda continuando no capítulo 7. No verso 28. Por quê? Ele explica. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, essa palavra, ela constitui o Filho perfeito para sempre. Aleluia. Observe, irmãos, que o escritor ele explica acerca desse novo ministério que iria ser levantado. Um ministério de uma tribo a qual nunca serviu no altar. E muito menos Moisés enviou alguém para se tornar ministro no templo. Por isso que o escritor de Hebreus ele fica de boca aberta. O que mais me chama a atenção é que esse ministério será semelhante ao de Melquisedeque. Aleluia. Um homem a qual a palavra diz que não tem genealogia. Olha para aí. Um homem que a palavra diz que ninguém sabe quem os seus progenitores. Ninguém nunca ouviu falar quem era sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus familiares. Um homem que de repente chegou. Aleluia. Aleluia. E a palavra nos mostra que esse ministério seria estabelecido não segundo a lei, mas estabelecido por causa de uma palavra, aleluia, jurada antes mesmo da lei ser estabelecida, dizendo que o Filho seria perfeito eternamente. Aleluia. Aleluia. E a palavra nos mostra, irmãos, que ele se tornou o nosso sumo sacerdote. E por ele ter se tornado pecado por nós, o seu ministério fez com que nós se apresentássemos perante Deus como sua justiça. Deus nos aceitando como se nunca o pecado tivesse existido. Deus nos acolhendo como filho, mediante aquilo que o seu filho fez, e não mediante aquilo que um dia eu fiz. A palavra nos mostra, irmãos, que qualquer tentativa do homem de querer se justificar diante de Deus e ser aceito por aquilo que ele faz, mediante as suas obras, as suas atitudes diariamente. Se esse homem, irmãos, ele não reconhece o fundamento que é estabelecido por Deus, a justiça que é mediante a fé, todas as suas ações aos olhos de Deus são obras mortas. Não tem valor. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz, não é pelas obras, não é pela força do seu braço, mas é pela graça, mediante, através, por meio da fé. Aleluia. Aleluia. O caminho é esse. Por isso, irmãos, que nós nunca podemos querer ser justo ou ser aceito por Deus por meio daquilo que Ele faz. E muito menos ter uma atitude em criar coisas como justificações, justificativas, para encobrir o nosso erro e querer ser aceito por Ele. Amém. Não seja Adão. A palavra diz, aleluia, que o primeiro Adão já se foi. E o próprio Deus estabeleceu um novo Adão. O antigo Adão era alma vivente. Hoje o novo Adão, sabe quem é? É espírito vivificante. Aleluia, é totalmente diferente. A obra é outra, a obra é outra. Antigamente, irmãos, no passado, no velho concerto, o homem andava debaixo de uma justiça que era, aleluia, exterior. Que só despertava nele a consciência que Deus estava ali olhando, mas ele continuava com o entendimento de pecado. Hoje é diferente, irmãos. Hoje a justiça é estabelecida no interior.
que leva a nossa consciência a despertar acerca de uma realidade que Ele nos chamou para perto, nos coroou, nos fez reis. Aleluia. Eita, coisa boa. Uma justiça que nunca será comprada por obras. Uma justiça que nunca será estabelecida da forma como o homem quer. Mas uma justiça que quando o homem ele entende que é mediante a fé. Aleluia. E ele se expõe a essa verdade. Aleluia. A palavra mostra que ele é aceito como filho. Ele não precisa fazer muitas coisas nesse momento. Ele precisa apenas crer e entrar. O pastor dessa manhã, pastor Gledson, ele falou sobre o momento onde, em João capítulo 3, nós vemos Nicodemos falando com Jesus. Nicodemos, um homem antigo, um homem da lei, mestre daquela época nas escrituras, na lei, ensinava ao povo. Mas foi um homem que ficou admirado com os milagres que procediam por intermédio de Jesus. E uma das coisas que Jesus apresentou a ele, é necessário você nascer de novo. Porque esse nascimento, irmãos, ele nos dá a condição, como o próprio Jesus disse àquele homem, de tanto ver o reino, como também entrar nele. Mas isso só nos dá direito mediante a fé. Por isso que Jesus disse a Nicodemos, quando ele perguntou, porventura eu sendo um homem já velho, voltarei o ventre da minha mãe e nascerei de novo? Jesus responde àquele homem, olha, o que é da carne é da carne, o que é do Espírito é do Espírito. Ele não entendeu nada praticamente. Jesus estava falando, irmãos, aleluia, aleluia, que o nascimento natural é terreno. Mas o nascimento espiritual, aleluia, é divino. É totalmente diferente uma coisa da outra. O assunto é outro. Aleluia. Por isso que a palavra diz que eu não sou alcançado ou assistido por Deus por aquilo que eu faço. Na verdade, muitas vezes eu faço algo para justificar a minha bondade. Diante de quem? De Deus. Querendo enganar quem? E a palavra nos mostra, irmãos, que a justiça é mediante a fé. Uma justiça que é estabelecida sobre as nossas vidas por intermédio de Cristo Jesus, que nos faz ter paz com Deus. Não é a justiça estabelecida pelo homem, que cria algo para esconder o seu erro e fica com a consciência pesada, gritando por causa do pecado. Por isso que nós não podemos, mediante os nossos erros, querer se justificar diante de Deus por aquilo que a gente faz. Porque Ele não aceitará. Da mesma forma como Ele não aceitou no princípio. Aleluia. Ele não aceitará aquilo que nós estabelecemos como uma ordem. Porque os princípios foi Ele que estabeleceu. Ele não aceitará as nossas, aleluia, obras, como a palavra diz, com o propósito, irmãos, de estabelecer a nossa justiça. Ele nos aceita quando nós reconhecemos que não somos merecedores desse favor. Então a graça, ela é estendida para nós. E Deus, Ele nos alcança no momento oportuno. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele nos alcança no momento ao qual nós mais precisamos. Ele é o socorro bem presente. Muitas vezes seu esposo não estará do teu lado, tua esposa não estará do teu lado. Os familiares mais próximos não estarão do teu lado.
Mas existe alguém que está de olho em você. Alguém que a palavra diz que tanto a luz como as trevas, aos seus olhos é a mesma coisa. Ultrapassam os seus olhares. Diga para a pessoa que está ao seu lado, irmão, não tem para onde se esconder. Simplesmente entenda, pratique e carregue na sua vida. Pois a justiça não é estabelecida por intermédio das tuas obras. É estabelecida mediante a fé na obra de redenção em Cristo Jesus. Então é em Cristo que o socorro bem presente chega. Que a solução para a tua vida chega. Aleluia! Aleluia! E uma das coisas que Jesus, ele disse para Nicodemos, se você olhar no final dessa passagem, de João capítulo 3, eu não me recordo bem do versículo, ele disse nessa época que seria necessário ele ser levantado da mesma forma como Moisés levantou na velha aliança a serpente. A palavra nos mostra, irmãos, que no Antigo Testamento, na velha aliança, o povo, quando foi liberto da escravidão dos egípcios, eles começaram a murmurar contra o seu líder Moisés e também contra o próprio Senhor deles. E a palavra nos diz que por causa dessa murmuração, eles atraíram julgamento para si. E no arraial de Israel começou a aparecer serpentes. E o povo começou a morrer, e o povo começou a morrer, e o povo começou a morrer. E o que é isso que está acontecendo? Murmuração. Falando contra o seu Senhor e com a própria liderança. E o povo começou a morrer, e o povo começou a morrer. Aí o povo desperta e corre para Moisés. Moisés, clama por nós. Porque nós temos falado contra o nosso Senhor e contra ti também. E a palavra diz que Moisés vai clamar ao Senhor pelo povo. E quando Moisés começa a clamar por aquela negligência, um povo que já estava liberto, mas murmurando porque estava com fome e com sede, Deus traz para Moisés a instrução, dizendo a ele: olha, Moisés, pega esse metal, cria uma serpente de bronze e coloca ela em uma haste. E todos aqueles que forem mordidos pela serpente, quando eles olharem para ela, ele não morrerá. Ele não ficará doente. E Moisés, beleza, se eu posso dizer assim, Senhor. E a palavra diz que Moisés, ele criou com aquele aço uma serpente. Colocou ela numa haste. E todo aquele que fosse picado por uma cobra, como sinal de juízo por causa da murmuração, ele se virava para a serpente e ficava curado. E Jesus, ele diz, irmãos, que da mesma forma que isso aconteceu no passado, da mesma forma que Moisés estabeleceu a serpente com o propósito de um julgamento definitivo não cair sobre o povo, no que diz respeito à sua morte, porque a palavra diz que o salário do pecado é... Ele disse: eu serei levantado também assim. Aleluia. Importa que o Filho de Deus seja levantado da mesma forma a qual Moisés levantou a serpente. Então, irmãos, quando as situações elas se levantam contra nós, seja na área física, na área sentimental ou na área espiritual, quando nós olhamos para a cruz, não para a cruz de um Cristo crucificado, mas para um objeto de substituição, porque a palavra diz que ele se tornou maldição no meio do teu lugar.
para que uma determinada bênção que foi estabelecida lá atrás como promessa nos alcançasse. Porque antigamente eu e você não carregávamos o nome de igreja. Nós éramos gentios, um povo pagão, que não sabia para onde ia. A própria palavra nos diz que nós éramos como ovelhas desgarradas, sem saber para onde ir. Mas o bom pastor chegou, meu irmão. Aleluia. O bom pastor chegou. Aleluia. Aleluia. E o Senhor, Ele diz, irmãos, que da mesma forma que Moisés fez isso, era necessário ele também ser levantado. Para que todas as coisas que se levantassem contra nós, deveríamos nos posicionar da mesma forma que o escritor de Hebreus ele diz, que nós devemos fitar os nossos olhos ao autor e ao consumador da nossa fé. Aleluia. Você vai resolver o seu problema, irmão, sabe como? Não é chorando, não. É olhando para o autor e consumador da tua fé. Teu casamento vai mudar, não é chorando, não. É olhando para o autor e consumador da tua fé. Aleluia. Qual é o teu problema? É dinheiro? É falta? Olha para ele. Aleluia. Você já é rico, irmãos, por natureza. Não é porque você está, aleluia, como o nosso pastor diz, com uma conta verde, que vai determinar que você é rico. Você já tem uma natureza de príncipe por dentro. Aleluia. Porque a palavra, ela diz, meu irmão, aleluia, que ele se fez pobre para quê? Para que você fosse rico. Ele se fez pobre para você ser rico. Um dos homens mais sábios da terra, Salomão, ele diz uma coisa. Uns diz que tem dinheiro, mas não tem nada. E outros que aparentemente não tem, é rico. Estava falando de você. O que estabelece, irmãos, o teu posicionamento no reino de Deus, não é a quantidade da bunfunfa que tu tem no bolso. Aleluia, aleluia. A tua história é totalmente diferente. Por causa de uma justiça que foi estendida na tua vida, que foi perfeita e é eterna. Aleluia. Aleluia. Eita, coisa boa. Você pode se levantar? Eu gostaria de chamar o louvor. Tem que orar aí. Você que ora aí. Glória a Deus. Aleluia. Eita, glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero ler algo para você aqui. Em Hebreus, no capítulo 10. Diz o seguinte. Preste atenção nisso aqui. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que todos os anos eles oferecem perpetuamente. Se fosse de outra forma, eles não teriam a necessidade de oferecê-lo. Porquanto os que prestam cultos, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam a consciência de pecado. Entretanto, nesses sacrifícios, faz recordação de pecado todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, agora nós vamos entrar e se encontrar com Ele. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício
e oferta não quiseste. Antes, um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Jesus, irmão, antes deles entrar na terra, ele já tinha o conhecimento que Deus, ele não se satisfazia com um sacrifício que era oferecido na velha aliança. Porque ele sabia que aquilo que estava sendo estabelecido sobre o homem como uma justiça temporária não resolvia nada. E Jesus, ele diz: você, Senhor, não quis sacrifício. Você não quis oferta pelo pecado. Antes disso, você me formou um corpo. Por que você me formou um corpo? Porque no livro está escrito ao meu respeito. Agora, Senhor, quando eu chegar lá, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Aleluia. E foi exatamente aqui que eu e você e todo ser humano se encontra nele. Da injustiça ele te tornou justo. Da pobreza ele te enriqueceu. Da doença ele te fez saudável. Aleluia. Da falta, meu irmão, ele te tornou abundante. Aleluia. Aleluia. Tudo isso porque você se encontrou nele. Aleluia. 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 Eu gostaria de saber essa noite. A palavra ela nos mostra claramente que não é pela obra que o homem ele se justifica diante de Deus. Ele não é aceito por Deus por meio daquilo que ele faz.